Graça e paz, queridos. Estamos agora na penúltima matéria da nossa disciplina de hermenêutica bíblica que nós vamos partilhar hoje, vamos refletir juntos, vamos pensar juntos. Vamos orar. Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá para aprendermos juntos, nos edificarmos, usando a disciplina de hermenêutica bíblica. Pedimos que o Senhor possa nos ajudar a apreender essas ferramentas, Senhor, que possamos usá-las para interpretar as Escrituras de tal forma que o Senhor seja glorificado no seu nome. Em especial nessa matéria de aplicação, pedimos que nos ajude, Senhor, a saber como aplicar a fim de sermos transformados pela sua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, depois da observação e interpretação vem a aplicação. A aplicação responde à pergunta: o que devo fazer? Você está perdendo o seu tempo se lê e estuda as Escrituras, mas não tenciona obedecê-las. O fim último do estudo, da compreensão das Escrituras é a obediência, é a aplicação. Como diz Howard Hendrick, nós ensinamos para transformar vidas, mas antes de ensinarmos para transformar vidas, aprendemos para transformar a ação das nossas vidas, ou seja, para sermos transformados. E é na aplicação onde nós vemos a nossa vida sendo transformada por Deus dia após dia, na medida que nós aplicamos a palavra dele. Estudar a palavra de Deus não é um alvo em si, mas apenas um meio para se tornar maduro em Cristo. Tiago 1, versículo 22 a 25 diz o seguinte: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, a partir desse texto, conseguimos perceber que a orientação bíblica é que nós sejamos praticantes da palavra. Lucas 6, 46 a 49, diz o Lucas, o autor deste texto de Lucas, médico particular de Paulo e provavelmente discípulo dele, ele também vai mexer alguma coisa relacionado a ser praticante da palavra ou ser alguém que aplica a palavra. No versículo 46 a 49, Lucas 6, o texto bíblico diz o seguinte: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e não as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então, a partir desses dois textos, já dá para perceber que o fim último da compreensão da palavra, da observação, do conhecimento que adquirimos é praticar. Neste processo, não é, ou neste passo, fazemos algumas perguntas-chave para que nós possamos perceber como é que podemos praticar essa palavra. A primeira pergunta é: o que devo fazer? Depois de ler o texto, você observa o texto, conhece bem o texto, interpreta o texto, acha o significado do texto, e a outra questão a fazer é: agora, o que devo fazer? Como isso funciona, o que está nesse texto para o meu dia de hoje? Como posso colocar isso em prática no meu dia a dia? Antes de levar isso para a prática dos ouvintes, no culto público ou mesmo privado, antes de levar isso para a prática dos ouvintes no culto doméstico, num grupo celular ou num pequeno grupo, antes de levar isso para a prática dos seus alunos na sala de aulas, primeiro tem que perguntar: como posso colocar isso em prática?
A aplicação, queridos, tem que vir depois da observação e interpretação, e aquilo que eu já tinha falado. A aplicação também tem que ser uma decisão e não emoção. Decisão no sentido de eu estudei a palavra de Deus, percebi a palavra, interpretei a palavra, conheço pelo menos o texto que estou a estudar. Agora, eu decido, é algo que pressupõe liberdade, pressupõe razão, pressupõe reflexão, onde você pensa, você reflete, não é? Onde você pensa, reflete e chega ao ponto de uma decisão. Não é algo emocional, não é só você achar simplesmente que vamos fazer. Porque quando é algo emocional, muitas vezes é precipitado. É produto daquela emoção, a pessoa vai, diz que quer aplicar, e logo o primeiro desafio, o primeiro obstáculo, a pessoa volta. Mas quando é algo que é produto de reflexão, de uma decisão consistente, pensada, repensada, então aí a sua aplicação vai valer a pena. E também preciso entender que a aplicação tem que ocorrer durante um tempo adequado, tem que ocorrer durante um período adequado de tempo. Não é dizer que aplicou hoje e depois desapareceu, não. A aplicação da palavra tem que ser visível. É preciso que as pessoas testemunhem as boas obras que nós exalamos. É preciso que as pessoas testemunhem a fragrância de Cristo que nós exalamos. É preciso, que as pessoas possam ver os frutos da palavra que está a acontecer, ou seja, que está a se manifestar. Isso não é só de um dia, não é de uma hora, mas é uma coisa que vai acontecer durante muito tempo, vai levar um tempo adequado. Isso não significa que depois deixamos de aplicar, mas também, às vezes, os resultados não vão sair imediatamente de aplicação. Pressupõe, às vezes, a morte, entre aspas, da semente, quando nós semeamos na machama, mora a semente, lança raízes e depois brota. E quando brota, é para toda a vida. Então, a aplicação tem que ocorrer durante um tempo adequado, durante um período adequado de tempo. A aplicação tem que ser completa e não parcial. O que sugere isso significa que nós não devemos dizer que aplicamos algumas palavras e outras não aplicamos. Há uma parte preferida das Escrituras e a outra parte não aplica. Quando se fala de prosperidade, princípios para a prosperidade, passos para o sucesso material, aí aplicamos os passos. Mas quando se fala de evitar o pecado, achamos que não, isso aqui está exagerado demais. Queridos, quando o texto nos apresenta a palavra, quando nós lemos o texto, entendemos o texto e chegamos chegamos na fase de aplicação, precisamos decidir completar a aplicação, aplicar a palavra de Deus de forma completa e não parcialmente. E também na aplicação, queridos, é preciso dependermos do Espírito Santo. A aplicação tem que depender do Espírito Santo. Isso porque, querido, o Espírito Santo é que convence os nossos corações e convence o coração do nosso auditor, dos nossos alunos. Por isso, temos sempre a depender do Espírito Santo também para nos mostrar áreas da nossa vida que estamos falhando, que precisamos alinhar em conformidade com a palavra de Deus. A aplicação tem que incluir um plano para ser posta em ação. Por que deve ter um plano de aplicação? Não, agora estou aplicando a palavra. Não. Qual é o seu plano de aplicação deste texto que acabou de ser lido? Então, a aplicação tem que incluir um plano. Por quê? O plano é importante para que se assuma um compromisso. Quando você faz um plano de aplicação, neste caso, quando que vai começar a viver esta vida? De que maneira? Agora é preciso aqui ter cuidado em colocar planos a longo prazo. Olha, eu vou começar a deixar de mentir a partir de 2025. Cuidado. Então, isso não é saudável biblicamente. Eu não gostaria de usar ameaças bíblicas aqui para esse tipo de coisas. Só que já se diz que mentira tem pernas curtas e também não se orienta que se protele a obediência da palavra de Deus. Não. É preciso que nós possamos entender a obediência, entender a aplicação como algo necessário, como algo de hoje, necessário e urgente. Por isso é importante, não é, o plano para que se assuma um compromisso.
esse plano também é começar. Quando é que eu vou começar? Só que esse quando não pode ser um quando remoto ou distante, mas tem que ser um quando próximo. Há pecados em argumento que nós temos, né, que às vezes salvaguardamos, não queremos tirar, não queremos deixar esses pecados, ainda queremos que levem um tempo. Queridos, a palavra de Deus, quando vem, nos confronta, como diz segunda carta de Timóteo 3, versículo 16, que a palavra de Deus é útil, toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para repreensão, para correção, instrução na justiça. Quando a palavra de Deus nos repreende, nos corrige, nos instrui, não esqueçamos que o objetivo final é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por isso, o plano é importante para que haja um compromisso e se observar, se confrontar o que você está vivendo com o plano que você fez depois de ter feito o estudo do texto. É preciso que o plano seja simples o suficiente para ser compreendido. Não coloque planos complexos na aplicação, que depois você vai até desanimar de aplicá-los, de aplicar o texto, porque o plano que você colocou é complexo. Por isso é importante que seja simples e suficiente para que você, ao ler o plano, seja fácil aplicá-lo. E não só, qualquer pessoa que for a pegar o seu plano, veja que é muito fácil aplicar o que foi estudado no texto. Também tem que ser curto o suficiente para ser seguido. Não coloque planos longos, como eu já disse. Não coloque planos longos. Coloque planos curtos o suficiente para ser seguido. Curto. É específico o suficiente para ser mensurável. Quando é específico, é importante aqui, porque na especificidade você pode mensurar, você pode medir até que ponto está a ser aplicado o que você disse que está aplicado. Por exemplo, que você pensou ou avaliou para não aplicar. Por exemplo, imaginemos que eu esteja a estudar um texto bíblico que nós acabamos de ler, não seja ouvintes apenas, mas seja praticantes da palavra de Deus, porque sendo ouvintes, sem ser praticantes, nós enganamos a nós mesmos. Eu estou a estudar o texto, então, eu estou lidando com o pecado de cábulas na escola. Eu tenho que ser específico. Primeiro eu tenho que fazer um plano, eu tenho que deixar de cabular. E isso é sério. Então, começo a escrever no diário ou escrevo numa folha ou mesmo num caderno, escrevo, tenho que deixar de cabular. Agora, tenho que deixar de cabular é a ideia, é o plano. Quando é que eu tenho que deixar de cabular? Esta semana aqui eu tenho que parar de cabular. Quando formos a fazer o teste, eu não devo cabular. Quando formos a fazer testes em grupos, quando formos a fazer um teste, mesmo o professor não controlar, não devo mostrar a outra pessoa. Então, o plano torna-se simples e eu digo, olha, eu preciso fazer isso no mínimo 21 dias para que eu veja, 21 dias a fazer testes, pode não ser sequentes, pode não ser sequenciados, os testes dependem dos professores, mas tenho que ter pelo menos 21 dias que eu faça testes sozinho, sem cabular, estudando, esforçando-me, e tem que ser curto o plano, isso sempre vai ser seguido. Então, quando é assim, vai nos ajudar. Além disso, específico o suficiente para ser mensurável. Eu disse, devo deixar de cabular na escola, ou talvez mesmo na escola bíblica. Agora veja, infelizmente, não é? Veja o que acontece. É quando eu digo, olha, eu estou em pecado, preciso deixar de pecar. Isso é muito vago, não é específico. Porque pecados são muitos. E você e eu sabemos quais são os pecados que nos têm atormentado. Sabemos pelos seus próprios nomes. Por isso é importante ser específico o suficiente para esse plano, neste caso, para que seja mensurável. O plano tem que ser espiritual o suficiente para fazer a diferença, não é? Bom, eu creio que quando nós decidimos obedecer à palavra de Deus, estamos sendo espirituais. Mas é preciso que, de fato, seja espiritual o suficiente para fazer a diferença. A ideia aqui é que o plano não pode ser feito porque eu quero fazer os outros verem. Deus, não esqueçam, Ele examina as intenções do coração. Eu não posso procurar viver uma vida cristã
porque eu quero fazer os outros verem. Não. Os outros hão de ver a transformação genuína que está em mim como resultado e não como minha intenção. Os outros não são a intenção. Não. O meu relacionamento com Deus é a intenção. Relacionamento com Deus. E os outros veem essa mudança como resultado do meu coração genuíno com Ele. Por isso, a espiritualidade é muito importante. Há pessoas que podem fazer coisas boas, coisas até cristãs, com intenções erradas e intenções pecaminosas. Então é preciso aqui que o plano seja espiritual o suficiente para fazer diferença. Faz diferença quem aplica a palavra de Deus por querer obedecer às Escrituras e não por querer fazer ver as pessoas. Agora, quais são as regras para aplicação? Assim como haviam regras para observação, regras para interpretação, também há regras para aplicação. Quais são? 1. Expressa o ensinamento da passagem na forma de um princípio ou verdade atemporal que é relevante às suas necessidades ou à igreja hoje. Então, enquanto você for, a primeira regra, enquanto for a fazer a aplicação, é expressar essa passagem num princípio ou numa verdade atemporal. Essa verdade atemporal significa aquela que não resiste ao tempo, não é aquela que fica apenas hoje, mas é aquela que, mesmo alguém lendo em 2027, em 2030, veja a necessidade de aplicar isso. E veja que tem que ser relevante às suas necessidades no momento e também à igreja onde você se encontra. Às vezes essa aplicação, se você é um líder, é um missionário, um pastor, se você é um bispo, não é? Você está a liderar uma igreja, está a liderar uma congregação. Então, é preciso que essa aplicação desafie, seja relevante às suas necessidades pessoais, mas também às necessidades da igreja. Muitas aplicações, às vezes, colocadas no púlpito para as ovelhas, às vezes não vão ao encontro da necessidade da igreja. Então, é preciso que essa aplicação seja relevante para as necessidades suas, como líder, mas também para as necessidades da igreja hoje. A igreja que você está a liderar hoje, não é a igreja de ontem, nem só de amanhã, mas a igreja de hoje. Não podemos ser tão antiquados, nem podemos ser tão futuristas, mas devemos sempre acompanhar as necessidades da igreja com sensatez. Expressa esse ensinamento da passagem, não é? De forma na forma de um princípio ou verdade temporal que é coerente com a palavra de Deus. É preciso que essa aplicação não esteja fora do todo das Escrituras. É preciso haver uma coerência daquilo que você está aplicando com a palavra de Deus. Queridos, quando há uma contradição do que aplicamos com a palavra de Deus, essa aplicação torna-se um problema. Até porque muitas pessoas imitam mais aquilo que eles veem em nós do que aquilo que nós falamos. É verdade, não é verdade isso? Alguém disse, as suas palavras falam mais alto, né, do que a sua vida. Ou seja, não consigo ouvir o que tu dizes, porque a sua vida fala mais alto do que tu dizes. É preciso haver coerência com a palavra de Deus na nossa aplicação. É que esta aplicação que nós extraímos deste texto, vamos depois viver. Então, quando eu vivo uma vida que não é coerente com a palavra de Deus, a pessoa não há de ouvir apenas não há de ouvir o que eu falo, há de ver o que há de ouvir, há de seguir o que eu vivo. O que estamos a tentar dizer aqui? Em didática, isso aqui nós chamaríamos de método demonstrativo ou método de ilustração. O professor é a grande ilustração, é o grande exemplo. É o mestre em demonstração do que ele fala. O pastor é o grande ilustrador. Então, se nós quisermos procurar um ilustrador, ou seja, uma ilustração clara dos princípios das Escrituras, vamos a quem está a falar dessas Escrituras, ao professor, ao pastor, ao missionário, ao líder. Então, é preciso que seja coerente esta aplicação com a palavra de Deus num todo.
A minha aplicação e a sua não pode ser contraditória à palavra. É regra de aplicação. Genérico, mas claro o suficiente para ser seguido de forma específica. Quando falamos de genérico no sentido geral, é preciso entender que este genérico é que esta aplicação, se você quer desafiar a igreja, não pode ser só para um indivíduo, mas tem que ser para o todo. É preciso que essa aplicação seja abrangente. Abrangente no sentido de, se estamos a falar para a igreja, é preciso que abranja todo o pessoal da igreja. Não preciso mencionar pecados de todos, mas uma aplicação abrangente que vai tocar cada indivíduo a fim de refletir nos seus pecados, nas suas necessidades, que pode não ser pecado, mas outras coisas, e ir aplicar a palavra de Deus. O ensinamento de Lucas 9:23, por exemplo, que diz, se alguém quiser seguir ou quiser acompanhar, primeiro, negue-se a si mesmo, segundo, toma a sua cruz, terceiro, siga-me. Eu até colocaria primeiro, se alguém deseja, disposição, não é? De seguir Cristo. É o preâmbulo, é uma espécie de um preparatório, a disposição, o querer, e depois vem, se alguém quiser seguir, primeiro negue-se a si mesmo. Eu quero, por isso nego. Depois vem tomar a minha cruz, cada um de nós tem a sua cruz, não é? E depois a ideia de seguir a Cristo. Agora, essa sua cruz, é preciso termos calma aí, não é? Porque quando estamos a falar de nossa cruz, nós estamos a dizer que estamos a ter cruzes concorrentes com a cruz de Cristo. Não, estamos a falar de sofrimento, vergonha, humilhação, todos nós passamos disso. Agora, como é que esse ensinamento, esse princípio de aplicação pode ser colocado? Podia ficar desta maneira. Preciso submeter minha vontade diariamente à vontade de Deus em todas as circunstâncias. Porque é negar-me a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Isso pressupõe negar a minha vontade. Regras para aplicação. 2. Examine a aplicação do ensino conforme a sua utilidade ou proveito nos seguintes relacionamentos. Veja, todos nós temos essas relações aqui. Temos relacionamento com Deus, com família, relacionamento com Satanás, com a igreja, com trabalho, estudo, com cristãos, não cristãos, com governo e sociedade. Agora, quando falamos de relacionamento com Satanás, nós estamos a dizer que estamos diante de um relacionamento amistoso. Bom, infelizmente há crentes, que eu não sei se chamaria de cristãos, que estão num relacionamento de amizade com Satanás, um relacionamento de um bate-papo, um bom relacionamento com Satanás, mas um relacionamento mesmo de cumplicidade. Quando nós estamos a falar dessa regra de aplicação, é preciso que nós possamos ver se o nosso relacionamento com Deus tem de ir. O nosso relacionamento com o diabo está, eu e o diabo somos próximos ou estamos distantes. Bom, o desejo de cada um de nós, ou seja, o desejo bíblico, é que nós não tenhamos amizade com o diabo. O diabo tem que ser expulso, não apenas pela oração, mas pela aplicação da palavra de Deus. Então, como a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, não é? E resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, não é? Sujeitai-vos a Deus, é Tiago. Vamos ver Tiago 4, não é? Hebreus Tiago 4, porque é interessante que mais, além de orarmos por sermos o diabo, o texto vai nos dar aqui uma ideia de expulsar o diabo. O texto diz, portanto, submetam-se a Deus, exato, versículo 7, capítulo 4, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós, ou de vocês. Então, a primeira ideia é submetermos a Deus. A segunda ideia é resistência ao diabo. Agora, uma forma de nós resistirmos ao diabo é nos submetermos a Deus, e ele fugirá de nós. O nosso relacionamento com Deus tem que estar em dia. Com o diabo não pode estar em dia. Nós não devemos estar bem com ele. A nossa relação com a família, como é que está? Não esqueçam que depois de Deus vem a família. A nossa relação com a igreja, primeiro Deus, depois família, terceiro ministério. A minha relação com o trabalho, não é? Neste caso o trabalho, pode ser o trabalho a nível ministerial, eclesiástico, ou pode ser trabalho a nível
fora da igreja. Eu até queria dizer secular, mas é preciso termos cuidado com esse dualismo que foi colocado. Dualismo do sagrado, profano, secular, sagrado. É preciso ter cuidado, porque entendo, ou seja, a reforma, os pensadores da reforma, principalmente os puritanos, entendiam que o cuidado, o trabalho que hoje nós chamamos de secular era sagrado, assim como o trabalho dentro da igreja. O trabalho, por exemplo, um jardineiro, por exemplo, um professor de matemática, um professor de física, está fazendo um trabalho espiritual como quem dá teologia, como nós aqui. Quer dizer, um guarda, um executivo numa instituição, um gestor, um diretor, então está fazendo um trabalho sagrado, ou seja, desde que a sua consciência esteja na glória de Deus. Veja a primeira carta de Coríntios 10, versículo 31, o texto diz: quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, não especificou coisas cristãs, não, quer faças qualquer outra coisa, faças para a glória de Deus. Mas para que isso aconteça, é preciso que a nossa consciência, nosso coração visem glorificar a Deus. Então, nosso relacionamento com o trabalho, nosso relacionamento com o estudo, será que o meu estudo tem glorificado a Deus? Será que eu estou glorificando a Deus quando estudo, quando faço testes, faço trabalhos? Ou estamos fazendo isso, glorificando o diabo, mesmo sendo coisas cristãs? Outros cristãos, o meu relacionamento com o meu irmão, que é em Cristo Jesus, o relacionamento está em dia, é um relacionamento saudável, há mutualidade entre nós, estamos praticando a mutualidade ou estamos nos mordendo? O nosso relacionamento com os pagãos, será que nós temos visto os pagãos com os olhos de Cristo, com os olhos do Senhor, com os olhos de Deus? Como é que temos visto os pagãos? O nosso relacionamento com o governo, as autoridades, o pessoal que está na eminência, o nosso relacionamento com a sociedade em geral. Então, cada um de nós vai se encontrar aqui. Então, a sua aplicação do texto que está sendo analisado tem que espelhar alguma dessas áreas, porque estamos em constante relacionamento com a sociedade, com o governo, com a família, com a igreja, com cristãos, com pagãos, com Satanás, com Deus. Esses relacionamentos, em algum momento, são positivos, em algum momento não são. Então, nós estamos em um constante relacionamento que não podemos perder de vista o que nós estamos falando. Então, queridos, é preciso que todo cuidado seja feito quando nós estamos fazendo a aplicação. E essa aplicação nossa tem que ser específica, como eu já disse aqui. Então, continuando, queridos. Regras para aplicação e da continuação. O ponto 3, faça as seguintes perguntas a si mesmo. Existe nesta passagem algum princípio a aplicar? Há um mandamento a obedecer? Há um pecado a confessar e abandonar? E arrepender-se, neste caso, confessar e abandonar? Então, devemos fazer essas perguntas constantemente quando nós estamos a trabalhar na interpretação do texto. Essas perguntas são essenciais. Há um hábito a ser mudado ou cortado? Há uma atitude a corrigir? Há uma verdade para ser crida? Estamos lendo o texto, estamos trabalhando o texto, não esquecendo que estamos diante da aplicação do texto. Continuando. Há uma promessa que foi feita, que devo seguir, ou que devo esperar, ou devo buscar. Há um exemplo a seguir. Isso tudo faz parte daquilo que nós estamos estudando. Há um exemplo a seguir, não é? Neste texto, como apóstolo Paulo, como Pedro, como Moisés, como Elias, como Eliseu e mais outros. Há uma área que eu devo entregar a Deus na minha vida. Uma área que eu tenho que dizer: Deus, toma isso. Esta área me parece que por muito tempo eu tenho sido o rei,
tenho sido quem domina, mas quem devia estar a dominar essa área é o Senhor. Há uma ação específica a tomar, há uma condição a cumprir que a palavra de Deus me impõe, há uma pessoa a perdoar, que Deus está a me mostrar de forma clara que devo perdoar, o que está a me mostrar que eu tenho mágoas e devo praticar o perdão. Há um perigo ou erro a evitar, há uma mudança a ser efetuada em meu caráter, conduta ou conversa. Então essas perguntas serão muito importantes para nós. Regras para aplicação, continuando. Coloque a aplicação em prática na dependência do poder do Espírito Santo que habita em você. Em Filipenses 4:9, Paulo vai dizer: sede praticantes da palavra e não apenas fala de ser praticante da palavra no sentido de imitar o exemplo dele. Aqui vai dizer Paulo, Filipenses 4:9, vai dizer o seguinte, Filipenses 4:9, diz o seguinte, apóstolo Paulo: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, viram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. E também em Gálatas 5:16-19, 16-18, Paulo fala da luta que existe entre o espírito e a carne, entre a carne e o espírito. Fala de uma batalha que existe. E depois vai falar no 22-25 do fruto do espírito. E no versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, neste caso, Cristo Jesus. Agora, qual é o alvo da aplicação? É transformação de vida, ou seja, é transformar nossas vidas. A aplicação visa a transformação de vida, fazendo com que as minhas atitudes, minhas crenças e valores estejam em conformidade com a palavra de Deus. Obedecemos a palavra de Deus e ensinamos aos outros a obedecer para que possamos nos tornar mais semelhantes a Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 3:18, o autor, neste caso o apóstolo Paulo, vai falar da ideia de nós sermos transformados de glória em glória. E em primeira carta de João 3:2 vai falar da ideia de que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, neste caso Jesus. Note, aplique-se ao texto todo e o texto todo a você. Resultados da não aplicação da palavra. Quando nós não aplicamos a palavra de Deus, há resultados, infelizmente. Feliz ou infelizmente. Enganamos a nós mesmos pensando que o conhecimento é suficiente. Já lemos Tiago, que fala de que nós nos enganamos quando não aplicamos a palavra de Deus. Não cresceremos rumo à maturidade espiritual. É impossível crescer espiritualmente se nós não aplicamos a palavra. Não reteremos aquilo que não praticamos. O hábito ou a repetição é a mãe do conhecimento, é a mãe da sabedoria. Então, quanto mais vivemos, quanto mais aplicamos a palavra de Deus, nós temos a capacidade de reter. É só ver um professor que está sempre em cada ano a repetir a mesma matéria, essa matéria acaba ficando, mesmo não querendo, acaba ficando. Bom, embora que alguns duros, não é? Mas acaba ficando. O que significa que a prática nos ajuda a reter. Como vamos reter a palavra de Deus? Vivamos a palavra. Então, quando estudamos o texto, precisamos ter em conta que temos de aplicar. Haveremos de contradizer o que dizemos quando nós não aplicamos a palavra. Porque vamos ser bons observadores, bons intérpretes, mas mal aplicadores. E quando é assim, interpretamos muito bem, explicamos muito bem a palavra, mas temos problema de aplicar. Aqui nós corremos o risco de ser bons exegetas, bons hermeneutas, mas mal aplicadores. E eu não acredito que, no fundo, o indivíduo pode ser um bom hermeneuta se não aplica a palavra de Deus. Ou seja, seguiu os primeiros 2 passos de observação e interpretação, mas falhou no último passo, que é o clímax. Não poderemos ensinar ou pregar de forma eficaz se não tivermos antes aplicado em nossa própria vida. O que isso sugere, queridos, é que a aplicação dá autoridade ao nosso ensino, dá autoridade ao que nós falamos, ao que nós dizemos. Por isso, é importante que apliquemos a palavra. Resumo da hermenêutica enquanto método de estudo bíblico. Aqui está o vosso trabalho, que vocês vão continuar a trabalhar, faz parte da avaliação. O resumo da hermenêutica enquanto método de estudo bíblico. Observa a palavra de Deus para saber o que ela diz. Observar para saber. Interpreta a palavra de Deus para compreender o seu significado. Neste caso, interpretar para alcançar o coração do texto.
e aplica a palavra de Deus para se tornar maduro em Cristo, porque a sabedoria cristã se esconde na aplicação da palavra de Deus, ou na palavra de Cristo. Queridos, a maturidade não é avaliada pelo quanto nós percebemos ou sabemos ou conhecemos, mas é avaliada pelo quanto aplicamos a palavra de Deus. A próxima aula será a última matéria que nós vamos ter, que são outros métodos de interpretação bíblica. Última matéria. Vamos orar. Deus, obrigado pela aula que o Senhor nos proporcionou. Pedimos a Deus que abençoe a cada um de nós que esteve atento na aula, que nos ajude, Senhor, de fato, a aplicarmos a sua palavra depois de observá-la e interpretá-la. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado por terem me ouvido. Que Deus possa abençoar.